Estamos de volta com o programa de hoje, conversando sobre fake news com um advogado especialista em direito digital e também presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, o doutor Luiz Augusto Filizola Durso. E também com o diretor-presidente da Escola do Parlamento, aqui da Câmara Municipal de São Paulo, pesquisador e especialista em gestão educacional, o professor Alexandro do Nascimento Santos. Bem, doutor Durso, o senhor ficou nos devendo uma resposta em relação à questão das fake news e também desta pessoalidade, impessoalidade, de uma questão mais ética que a gente debatia também com o Alexandro, da invasão de privacidade, agora numa área mais técnica com o senhor. Felipe, em relação à invasão de privacidade, o tema se enquadra tão bem nessa questão que temos um filme que chama Privacidade Hackeada, e ele retrata exatamente a influência das fake news no Brasil e no mundo, nos Estados Unidos e no mundo, e eu deixo essa sugestão para todos que nos assistem, para entenderem como a questão de privacidade e a coleta de dados tem tudo a ver com fake news. Nós vivemos num mundo cada vez mais conectado, e eu não estou dizendo usarmos mais as redes sociais, eu estou dizendo e me referindo a IoT, que é a internet das coisas, que está virando já a internet de tudo. E quando nós estamos falando de internet das coisas, estamos falando da nossa geladeira estar conectada, da nossa TV ser Smart TV, de tudo estar conectado à internet. E aí que existe a invasão de privacidade muitas vezes. Eu vou dar um exemplo de um sistema de reconhecimento de voz para utilitários e para você ligar uma TV, apagar uma luz, etc., que é a famosa Alexia. E a Alexia foi envolvida num grande escândalo, investigada num grande escândalo, que era exatamente relacionado à invasão de privacidade. Por quê? Porque, pelo menos nos Estados Unidos, mais de 50% das residências já tem um assistente pessoal, que é exatamente a Alexia, a Siri, que é da Apple. Então são esses sistemas que te ouvem e executam uma tarefa. A Alexa é uma caixinha de som que você coloca na sala, no seu quarto. Só que qual foi a preocupação com esse sistema e com esse dispositivo? Foi que a Alexa, esse dispositivo, estava coletando as informações de fala dos usuários. Então imagina você ter uma caixinha de som na sua sala que vai ouvir e mandar para o servidor da empresa absolutamente tudo que você fala. Imagina a invasão de privacidade. Então, quando a gente debate fake news e acaba falando de invasão de privacidade, que é um dado essencial para se criar fake news, a gente volta, e o Alex bem falou, a falar da Lei Geral de Proteção de Dados, da GDPR na Europa. Então, é um momento de proteção de dados, porque o uso dos dados estão sendo sempre contra nós. Infelizmente, em vez de nos dar benefícios, quando você compra alguma coisa e dá o CPF para desconto, você está pagando com seus dados o benefício ali. No fim, você tem prejuízo. Dificilmente isso será benéfico, porque isso vai ser usado contra você. Seja para enviar uma fake news, seja para criminosos usarem engenharia social, então para ele conseguir te enganar num golpe, num estelionato de maneira mais fácil, porque sabendo que você gosta, o que você clica, é muito mais fácil o criminoso te enganar num link malicioso. E aí nós chegamos num quadro onde nós percebemos o impacto absurdo das fake news, à democracia, às eleições, à vida de todos, e a pergunta é como resolver, como diminuir. E uma das respostas está exatamente no que o Alex falou, na educação digital. O papel do Estado, dos seus órgãos, de informar a população que existem fake news e como diminuir os impactos, como as pessoas ficarem alertas, como as pessoas não acreditarem e não compartilharem fake news. E aí vem, inclusive, essa cartilha, esse projeto nosso de lançamento pela Câmara para tentar informar a população desses impactos, da responsabilidade de quem compartilha e dando dicas de como se prevenir para não ser enganado por fake news. Bom, e esta é uma cartilha lançada pela Câmara Municipal de São Paulo. Vocês dois tiveram ampla participação, como disse o Durso. E eu queria que até o professor falasse um pouquinho mais desta cartilha, da importância dela, dessa divulgação, até porque estamos em vias eleitorais aqui na cidade de São Paulo e em todo o país.
De verdade, é um tema que está na agenda nacional, né? O Congresso Nacional tem discutido como é que ele vai organizar a legislação brasileira para lidar com o fenômeno das fake news. Também tem ações tramitando no Supremo Tribunal Federal, ações tramitando na Justiça Estadual em torno desse tema. E acho que é importante, quando a gente pensa numa cartilha nessa vereda, porque, para além da esfera jurídica, é preciso um esforço de esclarecimento da população. Porque, do mesmo jeito que eu tenho organizações criminosas que se especializam em fabricar fake news, de outro lado, eu tenho os usuários das redes sociais, do WhatsApp, eu tenho a população em geral que muitas vezes compartilha uma notícia falsa, mas não está produzindo ela as fake news, mas ela precisa compreender qual que é o lugar dela nesse ecossistema. E para ela compreender o lugar dela nesse ecossistema, ela precisa de informação, ela precisa compreender o que é esse ecossistema e como é que ele funciona. Até para que ela, a partir dessa compreensão, também consiga se responsabilizar pelo combate às fake news. Porque quem não tem informação, quem não sabe que está inserido num ecossistema criminoso como esse, também não tem condição de desfazer a sua participação nesse processo. Então, o primeiro passo para que a gente ajude a sociedade brasileira a se defender e a combater esse ecossistema de crime é o esclarecimento, é a informação chegando na população. Porque dificilmente o Estado brasileiro vai transformar em criminoso cada pessoa que compartilha, até pela própria dinâmica desse ecossistema, mas a gente pode transformar cada pessoa num agente de combate à fake news. E é nessa perspectiva que o projeto que o Dr. Durso nos apresentou para a Escola do Parlamento pareceu muito relevante, porque a Escola do Parlamento ela é uma escola de educação para a cidadania, de educação para a democracia. E se esse tema tem afetado tanto a qualidade da nossa democracia, tem afetado tanto a qualidade da cidadania brasileira, fazer um esforço para ajudar a população a compreender o fenômeno, se responsabilizar por combatê-lo e ajudar a melhorar a qualidade da esfera pública é fundamental. Então, para nós foi um feliz encontro do projeto, do interesse, do desejo do Dr. Luiz Durso e do mandato da Escola do Parlamento, que é um mandato de educação para a cidadania, de educação para a democracia. Então, o projeto ele tem esse vetor educacional, é um vetor de esclarecimento, de disseminação de informação correta sobre o tema, para que cada vez mais pessoas possam se responsabilizar de modo consciente, crítico, e combater esse ecossistema. Eu estou frisando a palavra ecossistema porque é disso que se trata. Não é uma conduta individual apenas. Existe um ecossistema que se organiza para que as fake news sejam cada vez mais produzidas, cada vez mais disseminadas. Para combater esse ecossistema, eu preciso instalar consciência crítica nos cidadãos, nas cidadãs, que são receptores dessas notícias falsas, para que eles se organizem e funcionem como agentes combatentes desse ecossistema. Então, é nesse sentido que a cartilha se tornou um projeto comum entre o professor, Dr. Luiz Durso, e a Escola do Parlamento, no vetor de esclarecimento à população. E para a gente fechar este segundo bloco, Durso, é possível a gente pensar numa responsabilização do indivíduo pela disseminação de fake news, juridicamente isso? A depender da conduta, é possível sim. Eu complemento o Alex, agradecendo inclusive a Escola do Parlamento, à Câmara dos Vereadores, em nome do presidente Eduardo Tuma, que abraçou esse projeto e finalmente, depois de muito trabalho, tem quase um ano de trabalho, a gente conseguiu formular e entregar essa cartilha para toda a população do município de São Paulo, que eu acredito que fará bom uso, se Deus quiser. Mas lá nós falamos de responsabilidade e realmente é possível sim, porque você pode pensar que, claro, um monte de gente compartilhando notícia falsa, é difícil pegar alguém ou vários. Mas nós temos alguns exemplos que a fake news foi potencializada por alguém. Então imagine alguém que tem milhões de seguidores e ele publica uma fake news que é irrelevante na internet, por exemplo. Esse indivíduo que potencializou, e eu vou dar um exemplo concreto,
Caso Marielle Franco. Marielle Franco, vereadora, foi assassinada e saíram diversas fake news falando que ela estava engajada com o Comando Vermelho, com o mundo do crime no Rio de Janeiro. E nós tivemos uma desembargadora no Rio de Janeiro que publicou aquela fake news e transformou essa fake news em verdade. Ela potencializou e ela foi investigada e até em algumas situações punidas ali pela sua conduta, até na questão ética. Então, realmente, certas pessoas com mais influência precisam ter atenção redobrada. Mas indivíduos comuns que podem, de alguma forma, potencializar, e aí eu vou dar um exemplo para a gente encerrar, Felipe, o indivíduo publica nas redes sociais dele, ele não tem muito seguidor, mas por algum motivo aquilo viraliza. E ele é a plataforma hospedeira ali, ele é o perfil que hospedou primeiramente essa informação que viralizou. Ele não é o criador, ele só reproduziu, mas o canal dele foi o que viralizou. Ele pode ter uma grande responsabilidade e sofrer, sofrer punições no âmbito civil e no âmbito penal, no âmbito criminal. Então a atenção deve existir sim, senão é muito perigoso você ser responsabilizado. Só para a gente não perder o tempo, rapidinho, professor, como ter acesso à cartilha, para a gente fechar o bloco mesmo? A cartilha está disponível no site da Câmara, para todos que quiserem baixar, é só achar a notícia do lançamento, clicar no link para o download, você pode baixar a cartilha. Nós também vamos disponibilizar em outros portais, como acredito da Escola do Parlamento e no site da Abracrim também para download. Qualquer um pode entrar lá e baixar a cartilha. E o único meio de você não ser responsabilizado respondendo a última pergunta é não compartilhando em caso de dúvida. Então, desconfiou da notícia, não compartilhe. Mais um intervalo último do Decisões e Argumentos de hoje. A gente volta na sequência para debater um pouco mais sobre fake news e vamos ingressar no assunto política e eleições de 2020.